Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana e por aqui a gente conversa bastante sobre livros e principalmente como que a gente pode se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. Hoje a gente vai bater um papo sobre Anne de Green Gables, lembrando que esse é só o primeiro livro dos demais que contam a série da Anne. Bom, pessoal, os dois primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, eles contam a história de forma mais detalhada dos livros que eu trouxe até agora. Hoje eu vou contar bem brevemente a história do livro, e aí depois vocês me falam se vocês preferem os vídeos com a história mais detalhada, ou se vocês preferem ela de forma mais rápida e com um foco maior, só na reflexão, tudo bem? Então, esse livro aqui, ele conta a história da Anne, de quando ela foi adotada finalmente, depois de 11 anos tendo uma infância muito sofrida, muito difícil. Ela é adotada pelo Matthew e pela Marilla, que são dois irmãos que vivem ali em Green Gables. Então, durante esse livro, a gente acompanha as aventuras que a Anne se mete e, gente, só por isso, assim, esse livro e os demais que contam a história da Anne e dos filhos dela mais futuramente, por isso, só por isso, né, melhor dizendo, eles já são livros extremamente terapêuticos. Porque, agora falando por mim, sempre que eu leio e releio esses livros, parece que eu coloquei um óculos que clareia a minha visão acerca das coisas, sabe? Porque a Anne, ela não é uma personagem que tem aquela positividade tóxica, ou uma positividade infantil. Só que a Anne, ela é uma pessoa muito madura nesse sentido, ela não se entrega tão facilmente à tristeza. E a gente, quem lê, acaba aprendendo com ela a ter esse olhar mais esperançoso para a vida, ainda que você esteja passando por coisas muito difíceis. Então, mais uma vez, a Anne não é aquela pessoa que, né, é tipo uma Poliana da vida, que tudo tá às mil maravilhas, tá tudo caindo aos pedaços, mas tá tudo bem, sabe? A Anne, ela não é desse jeito, tanto que tem várias passagens nos livros em que ela passa por dificuldades, né? Coisas da vida que todo mundo passa, e ela é humana, ela sofre como todos nós, mas ela tem um olhar muito poético, e isso ajuda nós mesmos a termos esse olhar também para as coisas. Então, por si só, né? Por esse motivo, apenas o livro, eu já considero esse livro extremamente terapêutico. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, que eu separei aqui, é que aqui, bem pro final do livro, a Anne, ela já tá mais velha, né? Ela tá com 16 anos, se eu não me engano. E ela se formou na Queen's, ou seja, ela poderia finalmente lecionar, dar aulas ali, né, em alguma escolinha. E a Anne tá super empolgada, porque ela não só finalizou essa etapa da vida dela, como ela também tinha conseguido uma bolsa para ir para a faculdade. Então ela estava extremamente empolgada com isso. E é muito legal que a Anne, quando ela tá falando desse momento da vida dela, ela fala que é como uma estrada reta, que ela consegue vê-la percorrendo essa estrada muito feliz e que ela consegue ver o futuro dela de forma deslumbrante. Só que de repente aparece uma curva no caminho. E quando aparece essa curva no caminho, é que na verdade nem tudo, ou melhor, tudo aconteceu conforme não estava planejado. A Anne, ela perde ali no final do livro uma pessoa extremamente importante para ela. Então ela passa ali pela dor do luto. E além disso, ela e a Marilla correm o risco de perder Green Gables, a casa delas. E também a Marilla, ela tá com um problema sério de visão, ela pode perder a visão dela, dependendo do esforço que ela faz. Então, diante dessas circunstâncias,
a Anne, ela reflete e ela toma uma atitude extremamente madura, que é muito bonito de ver. Ela acaba sacrificando o sonho dela de ir para a faculdade temporariamente, né? Ela adia esse sonho, que ela estava muito empolgada, e ela olha para a realidade dela e fala: eu vou ajudar a Marilla, vou ficar em Green Gables, e já que eu posso, vou dar aulas para ir juntando meu dinheirinho e conseguir pagar a faculdade quando eu finalmente puder. E quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente também tem metas, tem planos para o futuro, e aí a gente vê nosso futuro como uma estrada reta, só que de repente surgem curvas no caminho, aparecem coisas que fazem alguma coisa ou até mesmo tudo dar errado. E quantas vezes a gente não age até mesmo como se a gente fosse crianças, né? Crianças mimadas. A gente bate o pé e fica bravo com Deus, a vida, com a realidade, de que as coisas tinham que ser do jeito que a gente quer, né? E faz parte, fica triste, a Anne fica extremamente triste com isso. Só que tem um trecho nas Crônicas de Nárnia, aqui misturando um pouquinho os livros, eu não vou lembrar direito exatamente, né, o trecho, mas tem uma parte lá que diz que chorar faz bem, mas é necessário parar em algum momento, né? Porque a gente precisa levantar em algum momento e agir. E é muito interessante observar a atitude da Anne, porque ela olhou para a realidade dela e viu o que ela precisava fazer, né, para aquilo ser resolvido, para que ela e a Marilla enfrentassem aquilo da melhor maneira possível. E, de novo, né, olhando pra gente, muitas vezes tem esse contraste, né? A gente até faz aquilo que a realidade nos obriga, né? As circunstâncias nos obrigam, mas a gente faz de má vontade, a gente faz com uma certa raiva às vezes, né? E essa raiva, esse sentimento de contradição que muitas vezes a gente acaba levando para nossa vida, para nossa circunstância ali do momento, eles são extremamente corrosivos. E isso me lembra uma conversa, um diálogo que a Anne tem. Ele acontece, eu até trouxe aqui, no segundo livro da série, que é Anne de Avonlea, que é a senhora... Gente, esqueci o nome da mulher. Senhora Allan, gente, o nome dela. E nesse diálogo, a Anne, ela retoma essa situação dela ter tido que adiar os planos dela em relação à faculdade. E aí, a senhora Allan, ela traz a seguinte pérola. Bem, eu adoraria que você fosse para a universidade, Anne. Mas se você nunca for, não fique triste. Afinal, nós construímos nossa vida onde quer que estejamos. A universidade só nos ajuda a tornar as coisas mais fáceis. A vida pode ser ampla ou pequena, de acordo com o que colocamos nela, e não com o que obtemos. A vida é rica e plena aqui, e em qualquer outro lugar, se soubermos abrir nosso coração para a sua riqueza e plenitude. Gente, mais uma vez, afinal, nós construímos nossa vida onde quer que estejamos. Por isso que eu falei que quando a gente faz as coisas com raiva, né, com esse sentimento de contradição em relação à realidade, o que a realidade pede pra gente, né, as nossas circunstâncias, principalmente, óbvio, né, quando não é aquilo que a gente tinha planejado, quando não é aquilo que a gente gostaria, essa raiva, essa contradição, ela é corrosiva justamente porque faz com que a gente esqueça disso, de que a vida está acontecendo. Então, não é tanto sobre aquilo que a gente pode conquistar, fazer, mas é sobre quem a gente é, seja na circunstância A ou seja na circunstância B. Tem um trecho em um livro, esse livro já é mais técnico, né, de psicologia, e tem um trecho em que ele diz que as pessoas, quando elas estão ali no fim da vida delas, né, de repente acamados, perto da morte de fato,
as pessoas elas não se importam tanto com as coisas que elas desfrutaram na vida, sabe? Então, um doce gostoso que comeu, um lugar que visitou, ou coisa do tipo. Não é isso que incomoda as pessoas quando elas estão próximas da morte. Mas o que mais incomoda o ser humano diante da morte é a ideia de quem ele foi, de quem que ele foi diante das situações, diante da vida. Então não é tanto sobre os planos que a gente alcança, os objetivos que a gente traça, o fato da vida ser exatamente como a gente quer, como a gente tinha planejado. Mas é quem a gente está sendo nesses momentos. E aqui eu não tô falando que a gente tem que desprezar os sonhos, as metas, aquilo que a gente quer. Não é isso. Mas é que a vida, gente, é assim. Curvas vão aparecendo e a gente não sabe o que vem depois dessa curva. Então, é muito importante também que a gente saiba cuidar da nossa atitude perante esses momentos. A ideia principal que eu queria trazer aqui é que é importante sim que a gente busque os nossos planos, os nossos sonhos, concretizar esses objetivos. Mas se caso aparecerem curvas no caminho, ou até mesmo se tudo sair conforme não estava planejado, que a gente saiba e tenha isso em mente de que a vida ela acontece onde quer que a gente esteja, seja quais forem as circunstâncias, porque a gente pode não ser livre dessas circunstâncias, mas a gente é livre para agir da melhor forma dentro delas, melhor dizendo. A vida, ela não é tão rica pelo que a gente ganha da própria vida, mas a vida ela ganha essa riqueza, esse gosto quando justamente a gente sabe entregar essa riqueza de dentro de nós. Então, e tem essa frase, inclusive, na própria série, né, que fizeram da Annie with an E, de que não é sobre o que a gente colhe do mundo, colhe da vida, mas é sobre o que a gente dá, o que a gente entrega. Então, gente, essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você já leu os livros da Anne, me conta algum aprendizado que você teve que mudou a sua vida. Então, eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem por aqui o que vocês acharam. E não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal. É isso, pessoal. E quase estava esquecendo. Para quem já acompanhou os vídeos antigos do canal, me contem se vocês preferem uma resenha do livro mais longa ou mais curtas, igual esse aqui, nos próximos. É isso, gente. Até a próxima!